Mas Muita vem gente cá, não essas passando duas mais, letrinhas aí para fazer tiveram um muita museu que criar uma muita nova repercussão design, e algumas criar pessoas uma se sua questionam sobre se casa. realmente é errado. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado no corpo. Olá, tudo bem? Como estão? Eu sou Adriane Azevedo, esse é o canal do YouTube do Sind Bancários e aqui nós temos aulas sobre vários assuntos, um exercício para te fazer com a yoga, com a ginástica, uma língua para aprender com o inglês e uma dança de salão que é para a gente socializar do jeito que dá agora, não é? Mas vocês viram que ainda bem estamos cada vez mais diminuindo o contágio e as internações. Tudo isso graças à vacina. Então, por isso não entendo por que tem pessoas que não vão fazer a segunda dose. Se é o teu caso, vai lá, faz a segunda dose, completa a imunização para que tu possas ficar mais tranquilo. Mas mesmo assim, não deixa de usar a máscara e nem o álcool gel. Hoje eu vou falar, vocês sabem, eu falo aqui sobre teatro, sobre arte, sobre todas as questões que envolvem as artes do palco, a arte teatral. E hoje eu vou falar aqui sobre um tipo de teatro que muita gente faz e que é super interessante, que é o teatro empresa, ou o teatro direcionado para um assunto que seja de aprendizado, que seja de informação. É um teatro dirigido para um assunto específico. Como é que eu comecei a fazer teatro empresa? Primeiro eu comecei fazendo teatro com um tema específico. Há muito tempo atrás, no final da década de 80, início da década de 90, a prefeitura fez uma consulta popular sobre o PDDUA, que é um plano diretor, não é, urbano e ambiental, que é onde se define como serão as construções, aonde terá praças. E nessa consulta popular, eles pediram para o grupo que eu trabalhava na época fazer um espetáculo que demonstrasse para as pessoas o que era conviver dentro da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. E assim eu fiz um roteiro junto com esse grupo que falava da cidade de Porto Alegre desde o seu início, da chegada dos açorianos até a construção da cidade, e depois ia mostrando que cada pessoa que mora numa rua, mora num bairro, mora numa cidade, mora num estado, mora num país, mora num continente, mora aqui no nosso planeta Terra. Estamos todos interligados. Foi muito interessante, foi a minha primeira experiência como teatro empresa, e depois dessa eu fiz várias outras experiências que eu vou contar aqui um pouco para vocês. Então, qual é a diferença do teatro empresa, não é? Desse teatro dirigido para o teatro que a gente faz a ficção, não é? Leva uma história para o palco, adapta um romance, leva um texto dramatúrgico. A diferença é que na ficção o que importa normalmente são as relações entre os personagens, os acontecimentos que a gente busca improvisando ou que a gente tira diretamente de um texto, como eu já expliquei para vocês. Já no teatro empresa, eles nos dão o briefing, que é nada mais, nada menos do que nos dizer o que é que eles querem passar para as pessoas através do teatro. E o grupo, ou eu, que muitas vezes fiz também sozinha esse roteiro, eu gosto muito de fazer esse tipo de roteiro, e vou contar aqui um pouco para vocês das minhas experiências, então, com o teatro empresa. Depois desse PDDUA, aí comecei a trabalhar um pouco para a saúde. Fizemos um espetáculo sobre a tuberculose para
praças, bairros, nós íamos em todos os lugares, alertando as pessoas sobre a questão da tuberculose, que, para quem não sabe, é uma doença que só é tratada através do estado, do município. Não dá para chegar na farmácia e pedir um remédio para tuberculose, porque esse remédio só tem lá na Secretaria da Saúde para que eles possam monitorar o número de pessoas que está infectada, pois a tuberculose é uma doença que existe desde o Antigo Egito. E um bacilo, não é o bacilo de Koch que causa tuberculose, ele pode ficar seco por anos e depois qualquer umidade ele volta a viver. Então por isso a tuberculose é tão perigosa. Nós, o grupo que eu trabalhava, nós fizemos, era o grupo Camaleão Teatro de Bonecos, então nós fizemos um enorme bacilão de Koch que tentava atacar as pessoas, e tudo com música, e era uma música que a gente ria muito, porque as pessoas, como sempre no teatro empresa, por isso que ele funciona no teatro dirigido, elas é uma coisa que passa melhor, mais rápido do que uma palestra. Então a gente tinha uma música que tinha tosse, cantava e tossia, e as pessoas tossiam junto. E claro, em volta de nós tinha a distribuição de panfletos da secretaria, pessoas que iam lá respondendo as questões e as dúvidas do público. Era muito interessante e fizemos muitas apresentações. Assim, depois eu fiz 2 campanhas da dengue, e eu sempre tenho ideias, procuro ter ideias assim que a pessoa grude lá na cabeça e que a pessoa ache engraçado. Por exemplo, na primeira dengue era um casal, eles, né, ela estendendo roupa, ele varrendo a casa, os dois assim de manhã, tipo, trabalhando em casa no final de semana, e eles começavam a falar sobre a dengue, e era tudo em música, e eu me lembro muito assim de uma música da Rita Lee, que era: meu bem, é só você acabar com a larva, não deixar que o mosquito se desenvolva. E assim ia, então as pessoas grudavam, e a última música era o funk da larva. A larva, acabe com a larva. As crianças saíam cantando isso, e isso vai levando, a criança vai levando para casa, pro pai, e o pai vai pensando, a mãe vai pensando, acabe com a larva. E isso vai fazendo com que o que a gente quer que passar vá adiante. Fora esse então essa foi a primeira dengue. A segunda dengue que eu fiz o roteiro, eu inventei super-heróis, né, um esquadrão assim de super-heróis contra a dengue. E então tinha a esvaziadora, ela esvaziava vasos, tinha o detector que detectava água parada a longa distância. E assim, a gente ia brincando, chamava as crianças e perguntava o que elas sabiam sobre a dengue, como se os heróis estivessem fazendo uma pesquisa aqui na Terra. E tinha uma supervisora que ficava, então, controlando essa pesquisa. Tudo brincadeiras em torno disso, para que as pessoas percebam o conteúdo através da brincadeira. Fora isso, eu também trabalhei muitos anos dentro do Hospital Moinhos de Vento, e ali no Moinhos eu fiz a história do Moinhos, eu fiz esquetes sobre pérfuro cortantes, sobre higienização de mãos. Eu gosto muito de trabalhar com música, então coloca água, sabão na palma da mão, esfrega os dedinhos, não esquece o dedão. Então a gente ia cantando pelos corredores para lembrar da higienização de mãos, que é tão importante dentro de um hospital e que agora é tão importante também para a gente por causa do contágio da Covid-19, que a lavagem das mãos e passar álcool é super definitivo para que a gente não se contamine, não é? Para que a gente não contamine a gente nem os outros. Então, são experiências que eu gosto muito, porque a gente vai tendo que pensar em algo. Por exemplo, às vezes eu não gosto de dizer exatamente para os funcionários: tu está fazendo errado, não é? Não gosto daquele diálogo, como é que se faz? É assim. Eu gosto de uma metáfora que daí vai fazer a pessoa pensar.
naquilo de uma forma, não é, paralela. Por exemplo, uma vez fui chamada pela Calçados Cariri, que eles não conseguiam fazer com que os funcionários aproveitassem bem a peça de couro para fazer os calçados. Sobravam peças e isso ia fazendo com que a fábrica tivesse prejuízo. Esse era um dos conteúdos a serem passados, mas eu inventei uma fábrica de sapatos para elefante. E o maior consumidor dessa fábrica de sapatos era a Disney, para comprar sapatos para o Dumbo. Então, essa fábrica de calçados para elefante era o maior cliente deles, era o Dumbo. E um dos funcionários foi lá e não aproveitou bem a peça e fez um sapato que não era bem redondo, porque a sola de sapato para elefantes era redonda, não é? Não era bem redondo, cortava um pedacinho, e daí a Disney reclamou, e aí foi um auê na fábrica, eu fazia uma supervisora, assim, né? Eu tinha uns seios falsos, então as pessoas já riam disso, daí eu chegava perto do meu companheiro de cena, que era... Eu botava um sapato alto, ele ficava baixinho, assim, bem à altura do meu seios, e eu furiosa que ele tinha feito o sapato errado pro Dumbo, que a Disney tinha mandado uma reclamação. Então, tudo isso engraçado fazia com que os funcionários percebessem que não podiam deixar um pedacinho fora, não é, da sola de sapato. É assim também, uma vez fiz para Disa Telefonia. Os funcionários embalavam os telefones sem olhar, por exemplo, telefone branco, eles não olhavam se era um telefone branco e às vezes estava um telefone preto. E aí eu inventei uma fábrica que exportava serviços de pessoas, tipo assim, aí tu pedia uma manicure, aí minha manicure embalada, aí tu precisava de uma babá, e eram né, serviços bem direcionados para aquilo que ele... Só faziam aquilo que lhe pediam, não prestavam atenção nas outras coisas, que era o caso das pessoas que embalavam o telefone sem prestar atenção no telefone dentro. Então, por exemplo, eu fornecia essa empresa de serviços numa babá, por exemplo. Daí a babá cuidava da criança, mas o leite derramava, a casa pegava fogo, mas ela salvou a criança. Então, era uma metáfora de como precisava se prestar atenção no que estava embalando. Aí outra pediu uma manicure, daí quando ela abria a caixa vinha o motoboy, porque estava bem na época daquela, se vocês lembram, que tinha um motoboy assustando e atacando mulheres. Então, em vez da manicure, vinha aquele motoboy para uma mulher sozinha. Então, quer dizer, ninguém olhou o que estava dentro da embalagem. Então, essa metáfora passava para as pessoas. Não é o que tinha dentro da embalagem mesmo, tem que olhar antes de fechar a caixa. Então, o teatro empresa ele vai passando assim através dessas metáforas, através de paralelos, o que a gente quer passar. E eu já fiz muito teatro empresa e gosto muito de trabalhar dentro das empresas, por quê? Porque normalmente a empresa é um ambiente mais sério, mais formal. E o teatro, então, vem trazer essa descontração, essa brincadeira, como as pessoas gostam muito de falar, não é? Esse jogo, esse lúdico, para que os conceitos que a gente quer passar sejam passados dessa forma agradável, em vez de eu só colocar uma cartilha, não é? Em vez de eu só colocar panfletos, uma palestra, eu tenho esse plus a mais que é o teatro empresa. E eu sempre gostei muito de fazer isso, eu tenho, olha, nem sei quantos cases aí que eu já fiz, quantos projetos, quantas apresentações de teatro empresa eu já fiz e sempre gostei muito de fazer. E além do mais, é uma outra linha que o teatro pode trabalhar, uma linha principalmente de trabalho, não é? De conseguir trabalho dentro das empresas e de uma forma que a gente negocia o cachê, não é? Diz, olha, vai ser tanto para tantas apresentações, tanto é a minha criação, porque aí a gente também tem que cobrar a criação, a gente sempre tem que cobrar a criação. Criar é o trabalho do artista e ele deve ser remunerado.
E assim também a gente pode fazer esse teatro dirigido para datas. Por exemplo, eu já fiz uma apresentação sobre o dia do trabalho, sobre o dia do enfermeiro, sobre o dia do médico e mais outras datas aí que quando me solicitam, eu vou sempre pensando num roteiro dessa forma que eu falei para vocês, em algo que remeta, não é? Já fiz para o pessoal do judiciário sobre os precatórios, foi uma apresentação muito legal que a gente fazia sobre os precatórios, daí com o roteiro de outra pessoa, eu só fiz a direção cênica, mas como vocês perceberam já, eu tenho várias experiências nesse campo, gosto muito de trabalhar dentro das empresas e tenho várias ideias, inclusive, para levar o teatro para dentro das empresas, para que as pessoas, através dessa arte que é o teatro, possam se perceber, se conhecer, tanto entre o grupo quanto a si mesmas. Pois quando a gente coloca para fora ideias, o que a gente tem por dentro, a nossa imaginação, o que a gente passou, a nossa bagagem, tudo isso a gente vai também se aceitando, se mostrando como é para os outros. E o teatro tem essa importância também do trabalho em grupo, do trabalho para que um grupo, por exemplo, de funcionários se entenda. Não é? Às vezes eu não conheço bem o meu colega e não consigo me relacionar porque não troco outras coisas além da questão do trabalho. E o teatro, então, ajuda nisso tudo. Ajuda as pessoas de todas as formas. Tanto fazer quanto assistir teatro. Por isso, ele é uma arte muito importante, muito completa, não é? Para que a gente trabalhe em teatro, a gente precisa entender um pouquinho, não é? De várias questões corporais, vocais, a gente precisa ter um pouquinho de entendimento do nosso cérebro, de como a nossa mente funciona, de como a nossa pessoa funciona. Se a gente não conhece, a gente fica conhecendo através do teatro, como é que eu ando, como é que eu me mexo, como é que é meu movimento sombra, tudo isso a gente vai descobrindo através do teatro. E o teatro empresa ajuda muito, então, nessa questão dos conteúdos. Eu espero que vocês já tenham visto algum teatro empresa, se não, procurem aí na internet. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com os EPIs e que também trabalho com música, vocês já viram, adoro uma paródia. Mas o que é EPI? Equipamento de proteção individual. Isso é o que significa a sigla EPI. São várias coisas que o trabalhador tem que usar para se resguardar. E assim vai indo, a gente vai inventando paródias, não é? E trabalhando com música, que é muito interessante. Beijo para vocês, fiquem bem, boa semana, se cuidem, se vacinem. Tchau!